A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos. Quero agradecer a todos por estar colaborando com esse trabalho, fazendo parte desse trabalho e convidando vocês, irmãos. Continuem nisso aqui, irmãos, que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus e nós vamos subir com elas. Amém? Porque Jesus, Ele está aguardando homens e mulheres, jovens, até os adolescentes, que estão ouvindo a palavra e querem fazer parte desse projeto. Tem espaço para todos nós, porque nós somos a comunidade de Deus. E por essa razão eu convido vocês, irmãos, e peço a todos, continuem compartilhando e dando joinha lá, irmãos, porque está diminuindo. Daqui a um pouco, irmãos, se Deus quiser, até o fim do mês, eu vou estar gravando ao vivo. Amém? Falta pouco. Falta só 4 pessoas agora, para chegar aos 50. Amém? Se vocês fizerem um pouquinho mais de esforço, indicar outros, nós chegamos ainda talvez antes do fim do mês. Amém? Que Deus abençoe vocês, porque Ele é que vai recompensar vocês e nós todos nesse projeto, confrontando os pecados, porque no céu não entra pecado. Amém, irmãos? E hoje eu vou começar com uma mensagem a respeito do Espírito. Está lá escrito em João 4:23. Está escrito: Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade, porque Deus é Espírito. E isto importa, que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então o Espírito é a vida nossa. O Espírito é o sopro de vida que Deus deu para nós. Amém? E Ele é eterno, Ele não morre. Quem estiver vivendo em Espírito não perece. E aqui, irmãos, eu vou passar para vocês, hoje vamos trabalhar a respeito do Espírito. Espírito, a parte não mortal, racional e inteligente do ser humano. A essência da natureza divina. Vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 8:16. Diz assim, irmãos. Vamos no 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Entenderam, irmãos? E se somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele confessarmos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Essa
parte aqui, irmãos, ela é tremenda. O que eu sempre estou pregando para nós aqui, irmãos, falando, trazendo esse conhecimento para nós. Nós somos tão grande, tão importante para Deus. E o pior de tudo, que por falta de conhecimento, por negligência do ser humano de não querer estudar a palavra, sofrem, perecem, são enganados todos os dias e não conhecem quem é Jesus, quem é Deus, e muito menos se conhece quem somos nós para Deus. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Mais uma vez, vamos ver daqui do 15 em diante. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu falei antes errado. Se com ele sofremos. Entenderam? Então, irmão, você veja que tudo está ligado à nossa vida, o nosso ser em Jesus. Porque nós fomos criados por meio dele, por ele e para ele. E é ele que está nos protegendo, é ele que veio para nos salvar, e ele vai voltar para levar nós em pureza de coração e santificado e levar com ele, para morar no céu. E aí vamos conhecer quem é Deus verdadeiramente. E lá no João, no capítulo 3, irmãos, 1 João 3, fala a respeito disso aí, depois nós vamos chegar lá. E isso, irmãos, Jesus nunca pregou para a carne. Ele sempre pregou para o Espírito. Porque o Espírito, irmãos, é a vida. A carne é perecível, é pecaminosa, é enganosa, é falsa. Entenderam? Porque ela fica lutando, querendo mandar no Espírito, sendo coisa que ela não é nada sem o Espírito. Veja que situação que a gente vive nessa guerra interna constante. E aí onde você tem que ativar a alma, que é a nossa consciência, de você trazer para você mesmo esse conhecimento da palavra, que ela, que a carne é pecaminosa, então você tem que fazer repreender a carne e se fortalecer no espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Se nós não tivermos esse conhecimento, a gente perece, a gente não sabe separar uma coisa da outra. Entenderam? E é isso que Jesus sempre falou, e está escrito. Examinais as Escrituras para que ninguém vos engane. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E não é por falta de tempo, não é por falta de condições, porque Deus já privilegiou tudo. Tiago 1,5, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele te dá livremente e não te lance em rosto. O que quer dizer? Não te nega. Peça, mas com fé. Não duvide. E coloque esse pedido dessa sabedoria, dá direção a ela. Para você aprender, conhecer a palavra, ter discernimento da palavra e pegar ela
para outras pessoas, não para os teus próprios interesses, para o teu próprio deleite. Porque nós somos individualmente membros uns dos outros que formamos o corpo de Cristo. Então você não pode ficar querendo dizer que você é o tal todo-poderoso, que você não depende de ninguém, que você é o único, que não precisa de ninguém, não está ligado em ninguém. Entenderam? O que acontece com um tronco fora da terra? Uma raiz morre, seca. Arranca uma árvore da terra e joga ela no sol para ver o que vai acontecer com ela. Vai morrer, secar, porque ela está sozinha. E assim o ser humano, aquele ser humano orgulhoso, arrogante, prepotente, acha que é todo poderoso e ele quer viver uma vida individualmente, antissocial, cria um mundinho só para ele, que só cabe ele ali dentro. E não dá espaço para ninguém. Isso é egoísmo, irmão. É egoísmo. É individualidade. Esse não vai muito longe, que acaba sendo sufocado pelo seu próprio mundinho, pela sua própria ganância, seu próprio orgulho. Quem vive em espírito não vive em santidade. Amém? Agora, quem vive na carne, vive no pecado. Vamos ver aqui, irmãos, no livro de João, aliás, de Mateus 12:45. Vamos começar do 43 para a gente ter mais certeza. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando ele a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Se vocês não estão com Jesus, vocês estão adornando a tua casa esse tempo que é para ser do Espírito Santo, para o espírito imundo. E ele vai voltar e vai entrar na tua vida e vai ficar pior do que antes. É isso que ele está falando aqui, irmão. E irmã, seguidores, ouvintes. Vamos ler de novo para a gente entender bem. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Vazia. O que quer dizer vazia, irmãos? O corpo da pessoa não tem nada de oração, não tem boas obras, só está vivendo uma vida dissoluta. Então ele está falando aqui. Varrida, vazia, varrida e arrumada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele.
e entrando, habita ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Isso aqui, irmãos, se você for se aprofundar bem nesse estudo, e você entender, ou querer entender, porque se não quiser entender, vai simplesmente entrar aqui, sair aqui, e não vai fazer efeito nenhum na tua vida. Mas se você se interessar em aprender e conhecer essa situação aqui, o que essa palavra, esse texto está falando aqui, você vai mudar a tua vida. Porque você está vendo aqui, está falando espírito imundo. Não é espírito de Deus. Daqui está fazendo uma parte, uma separação. Você viu aqui o que eu vi ali antes? Quem está no espírito? Romanos. Está vendo aqui? O que eu falei aqui, Romanos? Vamos fazer uma comparação aqui dessas duas partes, irmão. Porque é hebreu, não é Romanos. Romanos 6, 18. Uma vez libertado do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos. Tá bem, irmão? 6. É Romanos 8, 6. 16. Esse que eu quero falar aqui, irmãos. Romanos 8, 16, porque eu falei ali. E depois vou voltar lá de novo para Mateus. Para vocês entenderem aqui a diferença entre um e outro. No verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Receber um corpo, um espírito para a adoção, não de escravidão. Aí vamos aqui de novo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, aqui no 45, então vai e leva outros piores, outros 7 piores do que ele. Pior. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aqui ele está falando aqui, esse povo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Você vê a diferença do espírito de adoção com o espírito imundo? Se você não conhece a palavra, não estuda, a palavra negligente é relaxado e preguiçoso. E o que está cheio, se eu sair aqui agora na rua
Tá cheio de igreja aberta por aí. Pastores pregando, um monte de coisa. Lá você passa, na maioria das casas, dá lá um telão aí de 70 polegadas, ligada lá em novelas, jogos, coisa toda. Mas não estão na palavra. E depois querem ainda falar de Deus, me ajude, pelo amor de Deus. Isso, irmãos, que vocês precisam entender. Estudem a palavra, aprendam, para que você não seja enganado, porque já existia, já existiu e já está existindo ainda mais falsos profetas, falsos mestres, anticristos, falsos pastores enganando meio mundo aí, ó, com falsas promessas, mentindo, enganando. Porque eles falam coisas que Deus não falou. Eles dizem que Deus prometeu o que ele não prometeu. E isso tudo é falsidade, é tudo mentira, tudo enganação. Se você é um cara conhecedor da palavra, você sabe que aquele está errado, aquele é mentira. Você não vai cair em tentação, vai ser enganado. Mas esse negócio, os caras ficam falando, Deus está falando comigo, vai te dar uma chave de um carro, Deus vai te dar uma chave de uma casa, Deus vai te colocar dinheiro na conta. Tudo mentira, tudo enganação. E eu quero que você me mostre aonde está escrito na palavra. Se Jesus disse lá em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro você tem que fazer a tua parte, buscar o reino de Deus, que é de lá que vai vir as bênçãos e as promessas dele. Vocês estão entendendo, irmãos? João 4,24, eu já falei aqui. Que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é com espírito de demônio, não é espírito imundo. Entenderam? E Mateus 45, você viu o que está acontecendo com a pessoa, com o povo. O que ele está falando aqui? Geração. Entenderam? Perversa. A geração perversa é quem rejeita Jesus, quem ignora Jesus. Ao fim daqueles que negam Jesus, que se envergonham de Jesus. Mateus 10:32. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quer dizer, é bala trocada, irmão, não dói. Entenderam? Se você rejeita, você é rejeitado. Se você confessa, você vai também vai confessar teu nome lá. O Evangelho do Senhor Jesus é o caminho para a salvação. Sem o Evangelho de Jesus, você não vai ser salvo. Jesus deixou bem claro, Paulo ele escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Ficam lá atrás de Jeremias, de Isaías, de um monte de coisa, de rei, de profeta e um monte de coisa, mas lá não tem salvação, lá não tem arrependimento, não tem. Aquilo era para aquele povo lá. O que nós aproveitamos da antiga aliança é as promessas de Deus, que está feito desde a fundação do mundo, para os que creem em Jesus. E as profecias que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Que as profecias são alerta para nós se preparar para esses dias que estão chegando.
Vocês estão entendendo, meus queridos e amados irmãos? Estudem a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Não percam o tempo, porque o tempo está se encurtando cada dia mais. Cada segundo que você vive, que passa, é um segundo a menos que vai faltando para você chegar o dia. E quando chegar esse dia, irmão, e se você morrer antes no pecado, você não vai ter condições de chegar no reino dos céus. Porque está escrito que aquele que morrer no pecado vai receber um corpo para condenação, mas aquele que morrer em Cristo vai receber um corpo santificado para a salvação. Veja a diferença, irmãos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o momento de você se converter, de você começar a estudar a palavra, é agora. Não é depois da meia-noite, é agora. Você está ouvindo? É conselho, é orientação, é ensinamento. Quem se condena por meio da palavra é quem se rebela contra ela, quem rejeita. Não está escrito ali no João 12, 47? Entenderam? Vamos ver aqui. João 12, 47. Veja que Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. E Deus quer que todos se salvem. Amém? Prestem bem atenção aqui, irmãos. Opa, minha Bíblia está com a folha muito colada ainda. 12. 12:47. Diz aqui, ó. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que em mim não permaneça, que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Olha só, irmãos. E sim, para salvar. Quem me rejeita a mim e não recebe a minha palavra, meu Jesus do céu, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta o há de julgar no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é este, é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o meu Pai falou. Quem me negar, rejeitar a minha palavra, ela vai julgar no último dia. A palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver aqui no livro de Hebreus, que está escrito aqui. Olha só no livro de Hebreus 1:14. Visto, pois, que os filhos têm
participação comum da carne e sangue. Também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Vocês estão entendendo, irmãos? Se você não está ligado com Jesus, estudando a palavra, você está sendo enganado toda hora, todo dia. Porque em volta de você está cheio de gente mal, mentirosos, enganadores, invejosos. E você está prestes para cair na armadilha deles. Irmãos, mais uma vez, estudem a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, que vocês não vão perecer, e vocês vão adquirir poder, conhecimento, entendimento, vão conhecer Jesus, vão conhecer Deus e vão conhecer quem são vocês, quem somos nós. Herdeiros da promessa, nação santa, reino de sacerdote, templo do Espírito Santo, propriedade peculiar de Deus, membro do corpo de Cristo. E vocês como é que estão? Dando mais valor ao pecado do que o Espírito, do que a salvação? Aí é com cada um, irmãos. Cada um é livre para escolher o que quer. A minha parte eu estou fazendo, trazer para vocês, chamar vocês para Jesus, porque Jesus está esperando aquele que se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão para ele e deixar de pecar e viver uma vida em santificação. Amém? Fica com vocês a mensagem e Deus abençoe a todos.